Bora lá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos começando agora a nossa aula semanal de prática previdenciária. Eu sou Salomão Boanerges, seu professor de Direito e Prática Previdenciária, né? E aqui você está no GPS Método PAC. A gente está gravando ao vivo. Não sei se você está assistindo ao vivo, se você está vendo essa gravação dentro da nossa área de membros, de alunos. É muito bom ter você aqui. Você já sabe, sempre que você estiver assistindo uma aula nossa, tira print, marca a gente, compartilha nos stories e seja explícito em falar que você está se preparando para atender melhor os seus clientes do INSS. Eu tenho visto muitos de vocês compartilhando e falam assim, me preparando para atender melhor meus clientes, mas de que área? Precisa saber a área, precisa saber que é do INSS, senão não vai atrair as pessoas certas, tá? Então, quando você compartilhar, tirar foto, tirar um print, já avisa, né? Eu estou aqui com minha blusa azul, gostou da blusa azul? É o tema aqui do nosso auxílio doença, né? A gente vai falar de alguns temas relevantes, importantes. Você que está assistindo no YouTube, você vai poder assistir acompanhando a tela, os fundamentos, né, o nosso slide aqui bonitinho. Você que está no Instagram, se você quiser, pode correr lá para o YouTube. Essa aula, né, ela é exclusiva do GPS Método PAC, e o GPS Método PAC é o seu curso completo para você começar na sua prática previdenciária, tá? Claro que quem é membro da comunidade tem acesso aí a esse conteúdo, né, mais que especial. Então, bora lá, quero ser bem objetivo, bem prático. Estamos gravando essa aula aí no dia de carnaval, aqui hoje é terça-feira de carnaval quando a gente grava essa aula, tá? E eu quero trazer algumas observações importantes para vocês nesse nosso início de bate-papo. Primeiro ponto é o seguinte, a gente vai fundamentar sempre ou na 8213 ou no regulamento, tá bom? E quando a IN, uma portaria, trouxer um detalhamento específico sobre o assunto, aí a gente vai trazer esse detalhamento. Você vai falar assim, professor, mas você sempre não fala que o servidor se baseia na IN. A IN, gente, ela copia muito o que está na 8213, 8212 no regulamento, ela tem que seguir. Vez ou outra ela detalha, ela traz ali um detalhamento maior. E aí quando ela trouxer esse detalhamento maior, eu trago aqui para vocês. Isso vai evitar que as aulas fiquem desatualizadas quando a IN mudar, e a IN muda muito rápido, né? Você sabe que a gente teve a IN 128 em maio e no final do ano de 2022 a gente já teve ali a 141 alterando, tá bom? Só que, como a gente sempre faz as aulas com base na lei e no regulamento, né, nessa dinâmica, isso faz com que as aulas permaneçam atualizadas por mais tempo. Mas se você perceber, poxa, Salomão, isso aqui alterou, isso aqui teve uma dinâmica diferente, pode comentar aqui na plataforma que a gente vai olhar e se passar alguma coisa batida, a gente ajusta. Então é um combinado que a gente faz. Quero mandar um abraço para todo mundo que está ao vivo com a gente e um abraço para você que é um camarão patrocinador, você é comprador dos nossos cursos, então você que financia nossas aulas. Muito obrigado, tá? Obrigado de verdade. Vamos lá, né? Noções introdutórias. Eu quero começar do começo porque a gente está começando aqui o PAP concessão. PAP concessão, processo administrativo previdenciário, concessão, para que você tenha mais concessões administrativas em menos tempo, sem judicializar, né? De forma que você seja mais efetivo, traga mais clientes à medida que você consegue mais concessões. Então essa é uma aula introdutória, depois a gente vai falar algumas coisas sobre precificação na sequência, talvez dentro da plataforma você já tenha visto a aula de precificação, que depende da organização, tá? E depois a gente entra de sola, mesmo com muita vontade, no benefício por incapacidade temporária, o velho e bom auxílio doença, tá ok? Então, vamos lá, modo aula ativado. Esse é o momento que você vai separar aí, né, para ficar exclusivo para a aula, não fica tentando, tô assistindo outra coisa, estou vendo tal, não sei que seu propósito seja esse mesmo, de ver enquanto está fazendo outra coisa, mas se você quer aprender, vem com a gente aqui até o finalzinho desse encontro, tá? Espero que estejam todos me ouvindo e me vendo muito bem para quem estiver aí no ao vivo. Bora lá. Benefícios e serviços do regime geral de previdência social, tá? Vá com calma, vá com paciência. Eu sei que você já sabe o que é RGPS, mas tem gente que não sabe, então a gente tem que ir com calma para todos os níveis, tá bom? A gente tem aqui uma prestação previdenciária, tá?
que é um gênero. Esse gênero, prestações previdenciárias, você precisa entender como um gênero maior que engloba benefícios e engloba serviços. Benefícios, obrigações de pagar uma quantia certa, serviços, obrigações de fazer. Tudo isso operacionalizado aí pelo INSS, são devidos aos segurados e ou seus dependentes, tá bom, pessoal? Então, assim, preencher o requisito legal, né, de segurado, preencher os requisitos dos benefícios, o segurado vai ter direito. O segurado é aquele que paga aí o INSS. Uma coisa que você precisa entender, eu sei que você vai falar, Salomão, eu queria uma aula prática, eu cheguei aqui para... Cara, calma, por quê? Teoria vem de consulta. Teoria é o que você usa como fundamento para responder seus clientes. E eu preciso que você saiba disso, para que quando o cliente chegar no seu escritório, você saiba diferenciar, você tenha um linguajar profissional e você possa falar com ele tanto a forma técnica como a forma explicada. Então você vai falar para ele que o segurado é quem paga o INSS. O seu cliente vai entrar no seu escritório e vai falar, poxa, mas eu não entendo porque meu vizinho aposentou e nunca pagou o INSS. Aí é nessa hora que você aplica essa teoria na prática e você fala para ele, olha, seu vizinho ele não se aposentou, ele recebe um benefício assistencial porque ele nunca pagou o INSS, ele nunca foi um segurado, sabe? E aí você vai usando a teoria. Não vire, né, as costas, não faça biquinho para a teoria, porque depois você vem para me contratar para fazer uma consultoria para você e eu te respondo cobrando 2, 3, 4 mil reais, respondendo com base nessa teoria que eu estou te passando aqui. Então valorize a teoria. Claro que você tem que saber operacionalizar isso, a gente chama de prática. Combinado? Então, para quem está ao vivo aqui comigo, já comenta aqui, por favor, hashtag teoria é importante. Teoria é importante, não é tudo, mas teoria é importante. E também mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente, acompanhando a gente no YouTube. Um grande abraço aí, você que está ao vivo. Nós começamos um canal novo no YouTube só para a prática previdenciária. Então, olha aí agora se você já está inscrito no nosso novo canal, Salomão Boanerges, e dá aquela clicadinha aí em se inscrever para você nos ajudar a crescer e alcançar nossos primeiros 1000 inscritos aqui no nosso novo canal. Mas hashtag aqui, teoria é importante. Então, bora lá. Avançando um pouco mais, tá? O mesmo vale para o serviço. O que acontece? Nem todo serviço, todo benefício é uma prestação previdenciária, mas nem toda prestação é um benefício e todo serviço é uma prestação previdenciária, mas nem toda prestação previdenciária é um serviço. Você precisa entender isso, tá bom? Então, a legislação ela traz os seguintes tipos de benefícios previdenciários para o segurado. E aqui um detalhe, a gente sabe que a legislação vai se alterando ao longo do tempo e o nome dos benefícios vai mudando ao longo do tempo. Então, provavelmente você já deve ter encontrado algum cliente seu que chegou e falou, professor, colega advogado, doutora, eu quero uma aposentadoria por tempo de serviço. Essa aposentadoria ela não existe mais desde 1998, quando a gente teve uma reforma da Previdência naquele ano, tá? E foi instituída a aposentadoria por tempo de contribuição. Da mesma forma, a aposentadoria por tempo de contribuição existiu até 2019 e a partir de 2019 ela passou a ser a aposentadoria programada. Significa que a gente não tenha mais esses benefícios, a concessão de novos benefícios nesses termos? Não. Mas a gente vai ter a manutenção de quem teve uma aposentadoria por tempo de serviço concedida lá em 97 e ainda está vivo e recebendo, é a aposentadoria por tempo de serviço, você vai ter essa nomenclatura ainda, tá? A mesma coisa, nós veremos mais adiante o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, né? Quem tem auxílio-doença concedido desde 2019 ou antes, ainda é auxílio-doença. Quem fez uma renovação passou a ser um benefício por incapacidade temporária. Então, bora lá, vamos ver aqui na tela. A gente tem a aposentadoria por invalidez, passou a ser por incapacidade permanente, aposentadoria programada, né? Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, como eu expliquei, elas existem para quem teve esse benefício originalmente concedido assim, mas a concessão delas foi até 2019, ali na data da reforma, e hoje é a aposentadoria programada. Eu gosto de didaticamente pensar que elas foram unificadas em uma única aposentadoria. A aposentadoria programada hoje reúne
tempo de contribuição e idade mínima, né, para a sua concessão, e aí você vai ter aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição ainda sendo concedidas nas regras de transição, mas para novos filiados não. Tá? A gente tem também a aposentadoria especial, com exposição a agentes nocivos, o auxílio-doença virou o benefício por incapacidade temporária, temos o salário família, temos o salário maternidade, auxílio acidente, e cada tipo de requerimento desse aqui a gente vai tratar no PAP concessão. Cada tipo de benefício, cada um desses benefícios é um mundo que você precisa dominar. Se você é aluno do GPS, você vai ter isso dentro do módulo PAP concessão, assim como na comunidade. Se você não é aluno e pretende adquirir, você pode adquirir no pacote GPS ou o curso isolado, e você escolhe o que fica mais vantajoso para você. Outra coisa que a gente vai ter são os dependentes. Os dependentes têm direito a 2 tipos de benefícios. Quais são os benefícios que os dependentes têm direito? Pessoal, para relembrar, você já deve saber disso, mas está chegando agora no Previdenciário, vai ter direito à pensão por morte e auxílio reclusão. Tá joia? Além disso, os serviços, né, que são prestados, a gente vai ter 2 que são devidos tanto para o segurado quanto para os dependentes. E quais são? Reabilitação profissional para aquele que se incapacitou por algum motivo, tá? E que não precisa ser segurado da Previdência Social. Se você está lá, tem um sujeito que está machucado, não pagou, está incapacitado, não pagou o INSS nunca na vida, mas ele quer se reabilitar para o trabalho, ele pode fazer uso desse serviço. Tá bom? Então, não precisa ser o segurado, basta ser o dependente que vai ter direito também. O serviço social, a mesma coisa. Tá joia? Então, recapitulando rapidamente, para a gente já fechar esse bloco aqui, o plano de prestações do Regime Geral de Previdência Social, que a gente vai carinhosamente chamar de RGPS, né, é formado por 9 benefícios atualmente e 2 serviços. Tá? Então, 9 benefícios são obrigações de pagar, né? 7 para o segurado, 2 para os dependentes. É mais fácil você gravar aí para os dependentes, que são pensão por morte e auxílio reclusão. O resto tudo é para segurado. Tá? Então, um resumão aí para você se situar antes da gente entrar, né, nos temas mais complexos. E os serviços são obrigações de fazer. O INSS tem essa obrigação de fazer reabilitação profissional e prestar o serviço aí social para os segurados, tá? Estamos indo no ritmo bacana, tá dando para acompanhar legal? Comenta aqui, né, para a gente saber. E só para relembrar, e aí você vai anotar isso para você estudar, nós temos a aula de fundamentos aqui dentro do GPS, é bônus para você, você vai lá assistir quem são os segurados. Dentro do Dominando o CNIS, você vai também entender como é que você prova cada tipo de vínculo, cada tipo de segurado, empregado, quais são as regras do empregado, o que é que você precisa observar, tá? Aqui no PAP Concessão, a gente presume que você já está com o cliente, já sabe essa parte. Tá joia? Por isso que o PAP concessão vem depois do Dominando o CNIS, porque você precisa primeiro dominar o CNIS, na verdade, primeiro entender o meu INSS, por isso que é o módulo 1, atendimento ao cliente, depois meu INSS, depois Dominando o CNIS, e aí na sequência PAP concessão. Então, se você não tem cliente, assista o curso nessa sequência, tá? Os cursos nessa sequência. Se você já tem cliente, tem um tema específico, aí você pode, por exemplo, eu quero saber de auxílio-doença, aí você vai lá no módulo de auxílio-doença e assiste a aula específica de auxílio-doença. Mas me digam aqui, vocês que estão ao vivo, tá dando para acompanhar, tá bacana, rapidinho aqui, né? Só para a gente ir relembrando aqui. E quem chegou depois, a gente hoje está falando, vai chegar no assunto de auxílio-doença na sequência, mas agora a gente está lançando aqui as bases, né? Para que você relembre e revise a matéria, o que é muito importante aí, tá? Para que você tenha sucesso dentro aqui do nosso conteúdo. Eu vou pedir o suporte aqui para me pegar o cabo de força aqui, de energia, para a gente não ficar sem live aqui. Daqui a pouco tá aqui dentro. Então vamos lá, avançando, né? O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso saber, né? Segurados, aqueles que contribuem diretamente para a Previdência Social, você vai revisar aí artigo 12 a 14 lá do 8212, tá bom? Então, você vai recordar aí quais são os tipos de segurado que a gente tem, né, para que você possa estar atuando aí com tranquilidade junto à Previdência. Só um segundinho para botar aqui para não ficar descarregado, né? Não podemos ficar descarregados, não podemos perder nossa força de energia. Então, bora lá. Avançando aí um pouco mais, né? A gente vai ter
os dependentes. Os dependentes são aqueles que dependem de alguém que paga o INSS, e a gente vai estudar os dependentes de forma aprofundada em PAP Pensão por Morte, tá bom? Lá em PAP Pensão por Morte a gente vai ter um módulo completo só de dependente, para que você entenda quem é o dependente. Como hoje não vai ser o momento para a gente aprofundar, é só para você dar uma relembrada aí no assunto, tá? Para você ver aí o assunto direitinho, o que é que está acontecendo, o que é que não está acontecendo, onde é que a gente está, onde é que a gente não está. Tá joia? Então, é isso, pessoal. Esses são aí os fundamentos que eu queria trazer para você, para que você possa aí estar acompanhando, né? E você que chegou agora e ainda não me conhece, eu sou Salomão Boanerges, tá? Seu professor de Direito e Prática Previdenciária, fui servidor do INSS por 10 anos, né? Fui chefe de benefício, gerente de agência, gerente substituto, sou especialista em Direito Previdenciário, professor aí de mais de 4.500 alunos aqui dentro da plataforma Hotmart, com muito orgulho, né? E muito obrigado por ter você aqui fazendo parte com a gente dessa aula. Espero que você esteja gostando e nós vamos agora para o nosso próximo bloco de aula, tá, pessoal? Vamos avançar um pouquinho mais aqui no nosso estudo, ok? Espero que você esteja aí animado, empolgado, é muito bom, temos mais de 100 pessoas ao vivo num dia de carnaval, caramba, isso é muito bacana, é muito bom ter vocês aqui. Quem chegou depois, é só voltar, assistir a aula aí, vai ficar disponível para você pegar as dicas desde o começo. Agora corre, porque não vai ficar disponível por tanto tempo não, tá? A gente vai tirar do ar, e aí depois que a gente tirar do ar, a gente vai deixar exclusivo para quem é aluno nosso aqui do GPS. Preparados aí? Vamos agora para o nosso próximo tema, né? Nós vimos aqui agora, eu preciso falar de um outro tema relevantíssimo para vocês aqui, tema muito caro, muito importante para a nossa prática previdenciária. Estão achando acelerado, pessoal? É porque é assim mesmo, tá? Depois você assiste com menos velocidade ou até com mais velocidade, tá? Não tem problema, mas a gente precisa ir porque você não tem todo o tempo do mundo, tá? E a gente vai, né, nesse pique mesmo, para ser bem objetivo, bem esclarecedor, direto ao ponto, não vou ficar enrolando vocês não. Olha que tema bacana que a gente vai trazer aqui agora para você. Vamos comigo aqui. Como estabelecer os honorários previdenciários? Esse tema é um tema de suma importância, principalmente para você que está começando. Eu tenho alunos de todo tipo, alunos que já têm muitos anos de experiência, alunos que estão começando agora. Mas mesmo os mais experientes, eu vejo muita dificuldade em precificar. Você tem dificuldade em precificar? Comenta aqui. Se você está na plataforma e tem uma dificuldade específica com relação à precificação de serviço, comenta aqui. Poxa, professor, eu assisti a aula, mas mesmo assim eu fiquei na dúvida. Eu vou dar um overview aqui para vocês, tá? De como você vai estar se pautando para fazer a sua precificação. O que é que você precisa considerar para fazer a sua precificação, estabelecer um valor justo? E comenta aqui se você acha esse tema aí relevante, você que está ao vivo. Eu sempre pergunto isso, né? Porque é bom a gente ter esse feedback, as aulas são feitas aí para vocês. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais como estabelecer os honorários, né, previdenciários, ok? Então, padrão de cobrança, né, que a gente precisa entender dos honorários para cada tipo de serviço previdenciário aqui. Primeiro, cada OAB dos estados tem sua precificação. E aí você vai falar assim, Salomão, eu atuo como previdenciarista, mas eu não sou advogado, eu ainda não sou formado, eu ainda estou estudando direito, ou eu nem sou de direito, eu sou de outra área. Olha, a orientação que eu dou para os alunos é o seguinte: primeiro, você que não é do direito, você que não tem OAB, não se apresente como advogado, porque isso configura exercício legal da profissão, tá? Mas você pode prestar serviços previdenciários sim, não tem impedimento quanto a isso, né? Não tem uma norma específica, ainda que pese em ter estados que falem assim, aqui nós temos o documentalista, aqui nós temos o despachante previdenciário que tem cursos específicos. Não existe uma norma interna do INSS que exija para a sua atuação profissional uma formação específica, tá? Mas eu estou falando isso por quê? Porque você não pode correr o risco de exercer advocacia ilegal. Então, não se apresente como advogado, é um ponto importante. E depois, mesmo não sendo advogado, use a tabela da OAB como referência de precificação para você, tá?
tá? Porque o serviço administrativo é o mesmo que você vai prestar. Então, a minha orientação para os alunos aqui dos nossos cursos é que você siga aí, sim, mesmo sem ser advogado, a tabela da OAB. Mas o que é que tanto você que é advogado como você que não é advogado, vocês precisam saber? A tabela da OAB, ela é um norte, ela é um valor mínimo a ser cobrado, tá? Ela não é absoluta, né? O Código de Ética da OAB, ela traz o seguinte no seu artigo 41. Olha que interessante que às vezes a gente não se atenta a isso. Olha só. O advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela tabela os honorários, salvo motivo plenamente justificado. Então, a gente tem que ter um valor mínimo, uma tabela mínima, tá? Para a gente poder atuar, sim. Mas, olha, salvo motivo plenamente justificado, a própria tabela da OAB diz que nós podemos cobrar menos do que a tabela prevê. Mas você tem que ter um motivo plenamente justificado. Então, assim, é possível cobrar menos que a tabela, mas em casos excepcionais. Tá? O Tribunal de Ética de São Paulo, eu trouxe aqui um julgado dele, eles vão dizer que a tabela serve apenas como referência, pois a cobrança por serviços pode levar em conta o lugar da prestação, a praxe do foro local, ou seja, o costume dos colegas na região, né? Além da simplicidade dos atos a serem praticados e do caráter eventual, permanente ou frequente. Tudo isso pode ser e deve ser levado em consideração na hora que você estiver estabelecendo os valores. Então, assim, o que eu quero trazer para você, principalmente para quem está começando, é a tabela da OAB, ela é um norte. Ela é útil demais, você não deve cobrar abaixo do preço da tabela, mas ela não é absoluta e em casos excepcionais, mesmo seguindo a tabela, você vai poder abrir uma exceção e cobrar abaixo da tabela da OAB. Tá fazendo sentido para você, gente? Esse é um tema que, se eu tivesse visto isso na faculdade, na pós, onde quer que seja, isso teria me ajudado demais no meu início da advocacia, teria me destravado com relação ao medo de cobrar. E eu falo para vocês que aqui a gente tem técnica, prospecção e venda como fundamento. Isso, para você que é do GPS, a gente foca na técnica. Quando você migrar do GPS para a comunidade, você vai destravar prospecção e vendas. E quando a gente fala de preço, a gente está falando de venda, né? E na hora que você vai vender, você tem que entender que cada tipo de serviço que você faz no INSS para o seu cliente é um tipo de serviço que deve ser cobrado separadamente à parte. Tá? Mas se você não entende como você pode cobrar, isso te limita e você acaba cobrando muito aquém, mesmo cobrando o valor padrão. Exemplo, cobrar para fazer uma aposentadoria que não tem CTC, o mesmo que você cobra para fazer uma aposentadoria que tem CTC. Uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, ela é mais complexa, ela por si só é um requerimento, um benefício. Então, você deveria cobrar parte a CTC do requerimento de aposentadoria, o que eu vejo muitos colegas cobrando tudo num pacote só. Então, se um sujeito vem se aposentar aqui no meu escritório, eu vou cobrar X benefícios, tantos por cento dos atrasados, a gente já vai falar disso mais adiante, X benefícios, tantos por cento dos atrasados, mas se tem uma CTC, eu vou combinar uma CTC apartada. Então, digamos que eu cobrei, sei lá, proveito econômico, 30% dos atrasados, 30% de uma anuidade de benefício ou duas. Mas ele tem uma CTC, então eu vou cobrar R$5.000 para fazer aquela CTC, fora o que ele vai me pagar da aposentadoria. É um outro serviço. Entende o que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu preciso que vocês tenham essa mentalidade. É assim, cobrando de forma justa, que a gente consegue bater os R$10.000 por mês com um previdenciarista, tá? Você sabendo que serviço você presta e como você pode cobrar por esse serviço, tá joia? Então, vamos lá avançando um pouquinho mais. Eu espero que você esteja aí acompanhando o ritmo e o que é que eu devo considerar para a precificação de cada tipo de serviço. Vem comigo aqui que a gente precisa entender complexidade do caso complexo. Esse exemplo que eu acabei de dar, CTC versus aposentadoria comum, eu tenho que cobrar diferente. Então, tem um caso mais complexo, eu não posso cobrar igual aquele segurado que eu vou atender, que o quinis dele está redondinho, não vou ter que fazer nada do quinis, e aí ele está me cobrando, eu estou cobrando para ele basicamente para eu prestar assessoria para ele, né? Se vocês estiverem ouvindo um sonzinho de fundo aqui, vocês me falam, tá? Para eu saber, viu? Porque grava tudo aqui. Prestígio profissional. Qual é o prestígio profissional que você tem? Ah, você começou agora, não tem nada na carreira, não é ninguém ainda, tá começando na prática previdenciária.
Então você não vai poder cobrar a mesma coisa que por exemplo, digamos que, né, Jane Braman, não misturei de Jane Perwanger, fera, profissionalíssima do segurado especial, abre um escritório na sua cidade hoje. Você acha que ela vai cobrar o mesmo que seu João, que está começando agora na advocacia? Claro que não. Ela tem um nome, autora de livro, famosíssima, né? Queridíssima Adriane Bramante vai cobrar uma aposentadoria especial. Você acha que ela vai cobrar a mesma coisa que alguém que acabou de pegar a sua carteirinha da OAB? Não vai. O prestígio profissional diferencia. E a OAB não prevê isso. Entende? Então é isso que você tem que ficar ligado. Nível de especialização, quantas horas de estudo, quantas lives como essa de aula, de conteúdo você fez, né? Quantas pós, cursos e tudo mais, horas trabalhadas naquele caso. Ó, tem um caso aqui que eu quando eu comecei eu cobrava um valor X, eu me lembro, para fazer a verbação de quinis. E a gente estava cobrando, a gente começou o preço ali e tal, digamos que fosse uns R$2.000, mas estava tomando um tempo muito grande do escritório. Falou, não dá para fazer por 2.000, porque eu gasto muitas horas nisso aqui. É melhor fazer 3 benefícios de mais simples e ganhando menos nesses benefícios, mais no volume, do que fazer um benefício de um serviço de averbação que eu vou cobrar só R$2.000, porque toma muito tempo. Então, complexidade, horas trabalhadas. Então, vou precificar diferente. Preço médio cobrado pela concorrência. Olha, minha concorrência, ela aqui na região, minha tabela da OAB, exemplo, prevê R$4.500 para um planejamento previdenciário. Mas na minha região, todos os escritórios cobram R$2.500. É um combinado de cultura, todo mundo faz por R$2.500. Se eu posso cobrar R$2.500, está abaixo da tabela da OAB. Por quê? Porque na região o preço médio cobrado pela concorrência, mesma coisa se for mais alto. Se for mais alto, eu vou subir também. Então, assim, o concorrente ele é um aliado na hora da precificação. Isso a gente tem que entender. Se a gente fizesse isso, por exemplo, todo mundo só atende no previdenciário se cobrar benefício, se cobrar consulta. Se todo mundo cobrasse consulta, como os médicos fazem, a gente não estava mais nessa. Ah, mas se eu cobrar consulta, o cliente não paga, o cliente vai no que não cobra e tal. Isso aí é o quê? A gente não está sabendo usar a concorrência a nosso favor. Ou seja, não é a concorrência, a gente tem que se entender como classe. Reúna-se na sua subseção de OAB e combine um valor mínimo para que todos os colegas cobrem. E aí é difícil que todos cobrem, mas se a maioria cobrar, né, isso vai ficando cada vez mais fácil, até que uma hora a gente rompe essa bolha daquele que não cobra. E outra, o cliente ele valoriza quem cobra. Por que aquele cobra e esse não cobra? Porque ele não tem medo de me perder? Gente, aquele ali está cobrando. É a história da Apple, né? Por que a Apple cobra R$10.000 no celular que faz a mesma coisa que um de 1.500 faz? Ah, mas tem isso. Liga, não sei o que. Rapaz, ligar e mandar o WhatsApp é tudo igual. Então, assim, é o valor que o cliente enxerga na prestação do seu serviço. Despesas do escritório. Você tem um escritório boutique, chicão, serve chocolate Copenhague no seu escritório. Você não vai cobrar, né, a mesma coisa de um que não serve bolacha Mirabel no escritório ali. Não que a bolacha Mirabel seja ruim, mas comparar a bolacha Mirabel com Copenhague é um pouco fora da curva, né, não, gente? Então, assim, o que é que acontece? O que é que você precisa entender? Você precisa entender que as despesas do escritório, né, é boutique, é luxo e tal, não sei o que, isso influencia. Tá, joia? Então, eu sou defensor de que você não precisa nem de escritório, mas se você tem um escritório arrumado, você vai cobrar, né, um preço similar, tá ok? Então, assim, comenta aqui comigo, preço Copenhague versus preço Mirabel. Comenta aí se você entendeu a dinâmica. Tá dando para entender, pessoal? Eu espero que sim. Se você ficar com dúvida, alguma bobiça que eu falei aqui, você me fala. Complexidade da causa. A causa é muito complexa, né? Vou aposentar um segurado que está com tudo bonitinho, redondinho no quinis. Aí vou aposentar um médico, filho de Deus abençoado, que tem lá 300 vínculos em 300 hospitais, concomitantes, com PPP, com toda a dinâmica de atividade especial. Não posso cobrar a mesma coisa, gente. Não posso cobrar a mesma coisa, tá? Então, tá dando para entender? Tá dando para você pegar? Eu preciso que você entenda isso. Isso vai ser fundamental. Não vou conseguir fazer você sair desses R$1.500, R$2.000 por mês com prática previdenciária se você não entender como é que a precificação funciona. É o jogo dos grandes. Você quer jogar o jogo dos pequenos? Não entenda a precificação. Quer jogar o jogo dos grandes? Entenda a precificação. É assim que funciona. Quais são os riscos da ação, pessoal? Essa ação é uma ação que ela tem um grande risco de não dar certo. Eu vou
empenhar meu tempo, eu vou me dedicar e não vai dar certo. Aí agora que eu venho para revisão da vida toda, por exemplo, revisão da vida toda, não dá para fazer revisão da vida toda no êxito, porque você vai fazer uma análise complexa daquele caso, vai fazer cálculos e pode chegar ao final e não ser vantajoso para o seu cliente, e aí você trabalhou de graça, ó, chupou o dedo, já era. Então, é uma causa complexa, tem um risco de não ser concedido ao final, tem um risco do cliente não ter direito ao final, então você tem que cobrar, tá? Mas a gente vai falar disso ainda mais para frente. Margem de segurança, caso o cliente desista, né? Você já viu que os bancos, um detalhe que é assim, ó, os bancos eles cobram juros altos, exorbitantes, não é verdade? Não é o caso aqui que eu quero indicar isso para vocês, né? Cobrar juros e preço exorbitante, não. É dentro do padrão ético mesmo. Mas você sabia que o banco não toma prejuízo? O banco toma prejuízo? Você acha que quando alguém dá o calote no banco, o banco toma prejuízo? Ele não toma prejuízo porque ele dilui, né? Ele tem um percentual, olha, eu sei que X% aqui me dá calote, então eu vou diluir esses X% nos 95% que paga certinho. É o preço, é o custo, né, que você tem. Então assim, se você não levar isso em consideração, falar, olha, eu sei aqui que 5% dos meus clientes vão me dar calote, então em cada tipo de contrato eu vou botar ali embutido naquele contrato, dentro de toda essa precificação que eu expliquei, 5% de margem, que é o 5% de margem do eventual calote, do mal pagador, enfim, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, e isso protege aí o seu escritório, tá? Quero mandar um abraço para Edila, para Igor, para Nani, para todo mundo que está aqui ao vivo, tá? Já a gente vai falar mais detalhado, né, da precificação em si. Não se preocupe, a gente vai entrar nos detalhes, não vou ficar aqui enrolando sem falar do preço, quanto é que é, porque isso é muito importante. Para você que está chegando agora, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve, tá? Você que está assistindo ao vivo no YouTube, no Instagram, corre lá no YouTube, aproveita, confere se você está inscrito no nosso canal e se inscreve, o link está no Instagram, tá na bio não, tá nos stories agora do Instagram, você pode ir lá e assistir, você chegando lá, você fala assim, olha, vim do Instagram. Tá joia? E você que está aqui no YouTube, por favor, confere aí se você já está inscrito. Outra coisa que você vai cobrar é condições do cliente. Gente, as condições do cliente influenciam no preço, sim, gente. O cara pode pagar mais, então você cobra mais. Ah, mas isso é injusto porque e tal. Não, não é injusto, é o que é. Então, assim, imagine que você vai atender um cara que tem uma remuneração de 10 mil reais por mês. Você vai cobrar dele a mesma precificação de um cara que vem salário mínimo. Salomão, mas isso aí é estranho, porque o serviço que eu vou prestar é o mesmo. Mas, gente, funciona assim. Tá? Ah, não, eu quero cobrar o mesmo para todo mundo. Então cobre, mas você deve considerar assim, o cliente ele tem um pouco mais de esclarecimento, ele vai te demandar mais provavelmente, porque quanto mais esclarecido, melhor remunerado, mais esse cliente te cobra normalmente, tá? É uns extremos, mas você tem que considerar assim as condições do cliente. O cliente pode pagar? Posso. Ah, então paga. Ah, mas o cliente não pode pagar de jeito nenhum, não tem como ele cobrar consulta, não tem como fazer, tá? Então, assim, vamos para o outro exemplo, falar assim, para cobrar mais, eu não acho que é justo, não. Então, já, você quer ir para cobrar menos? Então, bora para cobrar menos. Vou pegar um BPC, o cara tá passando fome, não tem como lhe pagar consulta, nem viabilidade, só dá para ser no êxito. Olha aqui as condições do cliente entrando, entendeu? Só que o problema é que a gente só considera a condição do cliente para baixo, mas a gente também deve considerar a condição do cliente para cima, tá? Por isso que eu pessoalmente eu não gosto de precificar sem antes entender, ver o CNIS, ver a estrutura do cliente, o que é que o cliente realmente tem condição de pagar ou não, tá joia? Mas sempre usando o bom senso, viu, gente? Sempre usando aí o bom senso. E você pode ter outros casos específicos que a gente não cita aqui, mas que vão ser úteis aí para você na hora que você for fazer aí a sua precificação, tá? Então agora a gente vai simplificar a precificação de cada serviço previdenciário, de forma que você vai ter um norte, você vai ficar, ai, quanto é que eu devo cobrar? O que é isso? O que é aquilo? E vocês ficam muito perdidos com relação a isso, é uma coisa que eu considero de verdade muito simples, tá? E a gente vai entender agora aqui. Primeiro, consulta. O que é consulta? Consulta, você vai dar uma olhadinha no URH, né, que é a unidade referencial de honorários aí do seu estado. Aqui na Bahia é R$162, tá? Então, eu vou atender o cliente, né? Aqui no nosso escritório, em regra, a gente não cobra a consulta se o cliente fechar com a gente um serviço maior,
tá? Eu quero vender uma consultoria para ele, onde eu vou emitir um relatório, vou dar um parecer para ele, e aí uma consulta que eu cobro R$300, ela vai para R$1.500, R$2.000, R$3.000, depende muito do tipo de serviço que ele quer, né? Então, eu falo com o cliente, olha, vamos marcar? Vamos. Beleza. Se você não fechar com a gente, a consulta é R$300. Se você fechar com a gente, esses R$300 serão abatidos do serviço que você vai fechar. É uma forma, uma estratégia que a gente tem aqui no escritório de fechar com o cliente, de fidelizar o cliente. Falou, pô, já paguei 300, então já vou fechar logo e já acaba fechando o serviço. Alguns serviços são mais em conta, outros são mais elevados, depende do tipo de serviço, tá? Na sequência, a gente vem com a análise previdenciária. A análise previdenciária eu chamo de um termo genérico. Tudo que você for fazer, que não é o requerimento em si, é para você entender a situação do seu cliente, a gente vai chamar de análise previdenciária. E essa análise previdenciária, ela facilita na hora de vender o serviço para o cliente, porque você vai explicar para o cliente, olha, eu preciso fazer uma análise do seu caso, eu preciso entender se você tem direito, se você não tem direito, qual a melhor estratégia, o que é que dá para fazer, se o INSS tem razão, caso o benefício tenha sido negado, se o INSS não tem razão, né? E aí você explica para o cliente, eu não tenho como fazer isso aqui agora na sua frente, eu preciso parar, sentar, isso vai demandar um tempo, vai demandar horas de serviço, estudo do seu caso específico, e essa análise previdenciária é X, vamos imaginar que essa análise previdenciária seja R$1.500, R$800, R$1.500, o preço vai ser estabelecido de acordo com o caso, que a gente já entendeu como é que a gente vai fazer, né? Então, R$1.500, mas se você fechar esses R$1.500, a gente já abate os 300 da consulta, basta você completar os 1.200, tá bom? Inclusive, se você quiser fazer, a gente pode fazer os R$1.500 dividido. Então, a gente divide em 5 vezes, você me dá agora os 300 de entrada e o resto vai ser em 4 vezes de 300, ok? Esse se combina aí com o seu cliente, a gente diz aqui na Bahia no fio do bigode, né? Enfim, então você pode usar essa estratégia, tá bom? Então, assim, a partir de meio salário mínimo, a análise previdenciária, ela já é um pouco mais complexa, ela precisa de um detalhamento e uma opção importante, uma observação importante. Se você consegue fazer em 5 minutos, não cobre menos porque você consegue fazer em 5 minutos. Você cobra o mesmo preço porque você estudou e tem técnica o suficiente para poder resolver algo que é complexo em 5 minutos. Tá? Então pense dessa forma, tá joia? Ah, não é, sabe aquela história do cara que chama o chaveiro para consertar o carro e o cara cobra lá R$100 e aí o cara bateu a porta do carro com a chave dentro, aí chama o chaveiro vai lá em 2 minutinhos, vai lá, menos de 30 segundos, abriu a porta, e aí ele fala, ué, velho, vai me cobrar R$100, é um absurdo. Aí o chaveiro pega, alarma o carro enquanto o vidro vai subindo, joga a chave lá dentro de novo e fala assim, agora vai lá e faça você. Não é porque você sabe fazer rápido, em pouco tempo, que você não pode cobrar um valor razoável por aquilo. Porque você não está cobrando pelo tempo exatamente, mas pelo conhecimento que você adquiriu para fazer aquilo num tempo curto. Faz sentido para você? Então, veja dessa forma, isso vai te ajudar a precificar e se valorizar, né, dentro aí do seu trabalho, tá? Protocolo, requerimento em si, vamos avançar para o requerimento a partir de um salário mínimo. Isso aqui são sugestões, pessoal, depende muito de cada caso, de cada OAB, né? Você já está escolado agora depois desse bate-papo nosso aqui, tá joia? Então, a partir de um salário mínimo para dar entrada, às vezes o cliente fechou a análise previdenciária, eu não cobro para dar entrada, eu falo assim com o cliente, se você, veja que é sempre um serviço em cascata, né? Uma venda em cascata para o cliente, fala, ó, vem para a consulta é R$300. Se você fechar um serviço maior com a gente, eu abato a consulta do serviço maior. Digamos que o serviço maior seja análise previdenciária. Eu faço análise previdenciária e cobrei lá R$1.500 dele para fazer análise previdenciária. Se eu entendo que aquele serviço é um serviço que vai me dar um êxito muito bom, de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil de honorários, eu não posso perder esses honorários, né? Sendo que eu já recebi para fazer uma análise previdenciária por causa de um salário 2. Tá? Não nesse momento. O que é que eu faço? Ele está na dúvida se vai fechar comigo ou não, eu vou usar isso em meu favor. Vou falar, olha, seu João, fiz aqui a análise, você tem direito, sim, entendo que você tem direito. Se você fechar comigo até 7 dias, eu não vou cobrar do senhor, da senhora, para dar entrada. Passou de 7 dias, se você quiser fazer comigo, eu vou te cobrar um salário, 2 salários para dar entrada. É assim que a gente usa um gatilho mental do medo de pagar mais caro, da ganância, a ganância por economizar. São gatilhos mentais, são estruturas que todo mundo tem dentro de si, que funciona mesmo você conhecendo, né, esses gatilhos mentais. Então, quando a pessoa vier
for fechar com você o serviço, você pode usar essa estratégia. Olha, se você fechar comigo até tal dia, eu não cobro para dar entrada. Você já cobrou R$ 1.500 para fazer análise, ó, já está no lucro, né? Agora você pode não cobrar e trabalhar só no êxito. Entende aí a dinâmica, pessoal? Essa dinâmica funciona dessa forma, é assim que você vai fazer. Avançando um pouco mais, vamos para o êxito. Eita, bendito êxito. Êxito é proveito econômico, tá? Linhas gerais, 30% dos atrasados, 30% de uma anuidade de benefício. A tabela da OAB da Bahia prevê 2 anuidades em alguns casos. Você pode cobrar. Tá? Aí depende muito. Eu pratico aqui no meu escritório uma anuidade. Uma anuidade me satisfaz, está dentro do previsto ali na OAB, ok. Quando eu me sentir confortável e falar, poxa, eu acho que agora já dá, a gente já tem um volume bom de cliente, eu já posso abrir mão daquele que não quer pagar uma anuidade, escolher quem vai pagar 2 anuidades, ok. Quando eu tiver esse volume de cliente, eu passo para essa próxima etapa. Então, eu estou mostrando para vocês que tem uma evolução. Tá joia? Quando eu tiver com um cliente para dar com pau, quando eu tiver entupindo, saindo pelo nariz, o ouvido, eu falo assim, vixe, eu não estou aguentando mais, eu cobro mais caro para receber menos clientes e ganhar mais com aqueles menos clientes, aquele número menor de clientes. Então, proveito econômico, 30% dos atrasados. Deu entrada no requerimento em março, requerimento foi concedido em dezembro, então março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foi concedido em dezembro, ok? Quantos meses? 9 meses. Então, você vai multiplicar o valor do benefício. Se o valor do benefício é R$2.000, vezes 9, R$18.000. 30% de R$18.000, 1.800 vezes 3. A minha cabeça funciona assim, eu pego 10% e multiplico por 3. Não sou bom de fazer os 30% direto, não. Então, 1.800 vezes 3, ok, é a sua remuneração dos atrasados, 30% de uma anuidade são 12, aqui na Bahia inclui o 13º quando é benefício previdenciário, então 1.800, 2.000 vezes 13, quanto é que dá 2.000 vezes 13? 26.000, 30% de 26.000, soma as duas parcelas e aplico. Existem várias formas de você explicar isso para o cliente, às vezes o cliente ele entende que é como se fosse 30%, mais 30%, 60% e tudo mais e tal, então às vezes eu para explicar para o cliente eu falo assim, olha, é 30% do que você ganhar, né, até o seu primeiro ano de benefício, pode ser uma boa. Tá? Normalmente eu uso 30%, eu uso proveito econômico e explico dessa forma como o valor do benefício é superior a salário mínimo, porque a remuneração fica melhor para o escritório. Tá? Quando o benefício é de salário mínimo, aí eu uso X benefícios versus 30% dos atrasados. Tá? Então, assim, sempre tem uma parcela fixa, principalmente você que é aluno nosso aqui do GPS, a parcela fixa ela é importante, porque muitos benefícios serão concedidos em menos de 30 dias. Tá? Então, assim, a gente tem uma estratégia de começar com o BPC, né? Começar com atividade rural, né? Ou atividade urbana mais simples e tal. Você tem aí, tendo uma parcela fixa, você não corre o risco do benefício sair rápido e você não ter nada de retroativo. Levanta a mão aí quem está no ao vivo, que já comprou, já cobrou só no êxito e só sobre o atrasado e ficou chupando dedo porque o benefício saiu rápido e aí você só teve um salário mínimo no mês, 30% de um salário mínimo, não paga nada da sua despesa para fazer aquele caso. Então, parcela fixa. Essa parcela fixa, né, a nível de Brasil, tem várias precificações, tá? Mas assim, a nível de Brasil, normalmente os colegas cobram pelo menos 3 benefícios e 30% dos atrasados. 3 benefícios, 30% dos atrasados. Salomão, aqui eu cobro 5, aqui eu cobro 6, aqui depende da sua situação. Já passamos dessa fase na aula de hoje, você tem que levar em consideração o contexto. Mas, em linha geral, quem está começando, começa normalmente com 3 benefícios, depois sobe para 5, vai para 6, vê o que é que está sendo cobrado na sua região e ajusta de acordo com o caso concreto. Tá bom, pessoal? Então, você sempre precisa, né, se atentar para esses detalhes. Se você está gostando desse conteúdo, né, não esquece de deixar o joinha, deixa o joinha aí, pega o link dessa aula, manda para o máximo de gente que você puder, que é colega advogado, pega o link dessa aula, coloca no seu grupo da UAB, ajuda a gente na divulgação, na moralzinha, dessa força, e se ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, tá? Se inscreve. Você que é aluno, está vendo essa aula gravada, a gente vai deixar o link aqui do nosso canal no YouTube para você se inscrever também, tá? Se inscreve lá e segue a gente no Salomão INSS. Avançando um pouquinho mais, minha gente, camarões queridos, né? Camarão que dorme na praia, a onda leva. Uma outra forma é você comprar
um valor fixo. Você pode cobrar, por exemplo, eu cobro R$7.000 para fazer uma aposentadoria mais 30% dos atrasados. Esses R$7.000 vai dar mais ou menos ali uma anuidade. Uma anuidade dá, se você pegar salário mínimo e multiplicar, você vai ver que vai chegar ali, né, entre 4.000, eu não sei, faz a conta aí, alguém que tiver aí com a calculadora aí, mas vai dar R$1.300 vezes 13, aí você vai multiplicar, você vai ver que vai ficar ali entre 6.000, 5.000 e pouco, 6.000 e pouco, R$7.000. Você pode fixar nos R$7.000 30% dos atrasados, tá? Então o cliente fica mais fácil de entender. Olha, eu prefiro cobrar R$7.000 mais 30% dos atrasados. Eu prefiro cobrar 5 benefícios, 6 benefícios, como o colega falou aqui, mais 30% dos atrasados. Pode ser também, dá no mesmo. Essa forma de precificar, de explicar para o cliente como é que vai ser, isso aí você vai pegando o feeling, vai sentindo como é que faz e vai jogando para o cliente. Tá joia? Agora, se o benefício for um benefício temporário, como um auxílio-doença, por exemplo, que vai durar 3, 4 meses, um mês, como é que você cobra? Aí é 30% do que a pessoa vai receber, tá? No período inteiro. Então, você pode estabelecer, por exemplo, 30% dos atrasados, mais 30% limitado a um ano de benefício. Aqui no nosso escritório a gente segue essa dinâmica, mas tem escritórios que, por exemplo, enquanto a pessoa está recebendo auxílio-doença, ela está recebendo 30%. Se o benefício demorar 1 ano, 2, 3, 10 anos, o escritório fica recebendo ali os 30%. Eu não atuo nessa dinâmica, mas nada contra quem faz. O que é que eu prefiro fazer hoje? Eu prefiro, por exemplo, um auxílio-doença foi concedido por 6 meses. Ok? Meu contrato é, olha, toda vez que tiver uma renovação, a gente fica recebendo 30% até o limite de 12 parcelas. Ok? Ok. Então, digamos que o benefício foi concedido, tá? E o perito estabeleceu para esse meu cliente ali 1 ano de benefício, 12 meses. Eu vou receber durante aqueles 12 meses 30%. Agora, se fosse 2 anos, eu receberia os mesmos 12 meses. Tá? E eu só voltaria a receber quando o cliente fosse renovar o benefício. Se o cliente veio e o benefício foi de 6 meses, eu vou receber os 30% durante 6 meses. Quando eu fizer o pedido de prorrogação, volta a zerar esse prazo. E aí na prorrogação, se agora foi mais 1 ano, aí eu vou receber por mais 1 ano. Se foi 8 meses, por mais 8 meses. Aí faz outro pedido de prorrogação, mais 3 meses, recebo por mais 3 meses. Cada pedido de prorrogação zera essa conta. É assim que o meu contrato prevê. Dessa forma, toda vez que o cliente precisa de mim, eu sou remunerado pelo exercício que eu vou exercer, pela atividade que eu vou exercer. Tá joia? Então, né, vamos lá avançar mais um pouquinho para a gente caminhar, né, para o final dessa nossa aula aí de precificação. Você está aqui na plataforma, assista na sequência. As aulas elas são colocadas aqui na sequência certinho. Você chegou no ao vivo e começou agora, né? Me permita me apresentar para você novamente. Você que já viu essa apresentação, tenha paciência, porque é ao vivo, tem gente que chega, tipo uma TV, tem gente que sai. Então, eu sou Salomão Boanerges, professor de prática previdenciária, tá? Fui servidor do INSS por 10 anos, gerente de benefício, né? Chefe de benefício, gerente de agência, analisei mais de 14 mil processos previdenciários. E esse aqui é o nosso encontro semanal, sempre às 11 horas, né, para que você possa estar aprendendo. Você está assistindo gravado, muito obrigado, porque você é o patrocinador. Você que adquirir um dos nossos cursos, você patrocina e a gente pode ajudar quem está liso igual sabonete, que não pode comprar ainda. E você, se ainda não é aluno pagante, avalie aí, né, para que você nos abençoe também aí, adquirindo um dos nossos cursos. Link na bio, link aqui na descrição. Pessoal, a partir de agora, a gente vai entrar no tema principal de hoje. A gente vai começar, mas a gente não vai terminar, que vai ser o auxílio-doença, né? Então, essa é a hora que você pega caderno, papel. Por quê? Porque a gente vai entrar no auxílio-doença, no benefício por incapacidade temporária, e a gente vai esmiuçar o benefício por incapacidade temporária. Claro, não vai dar para a gente ver tudo hoje, tá joia? Todo o conteúdo hoje, a gente vai até um determinado momento, mas é muito importante a gente lançar as bases para você, para que você entenda o auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, você seja um expert de fato, você seja um especialista da matéria, tá bom? Então, você que chegou agora, não deixou o joinha, deixa o joinha, não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal. Diz que quem está inscrito aqui no canal, inclusive, tem benefícios concedidos mais rápido, viu? Eu não sei se é verdade, mas estamos de carnaval, né? Estou gravando essa aula no dia de carnaval.
terça-feira de carnaval, né? Espero que vocês estejam bem aí. E vamos lá. A partir de agora, a gente começa com benefício por incapacidade temporária, PAP concessão, benefício por incapacidade temporária. Algumas observações iniciais que eu preciso aqui trazer para você nesse começo de bate-papo sobre esse assunto. Você que está assistindo as aulas aqui do curso isolado de PAP concessão, tá? Siga na sequência, assistindo cada tipo de curso. A gente vai ter PAP concessão, benefício por incapacidade, vai ser salário e maternidade, pensão, aposentadorias, cada um na sua sequência. Se você não tem cliente ainda, está começando do zero, siga na sequência que a gente organizou aqui, que é uma sequência que um assunto puxa o outro. Agora, Salomão, eu estou com um benefício de pensão por morte. Aí você vai lá, pula para a aula de pensão por morte e assiste a aula de pensão por morte. Se você está dentro do GPS Método PAC, que é um pacote de cursos com 6 cursos completos, atendimento ao cliente, meu INSS, INSS digital, né? PAP concessão, onde você está assistindo essa aula aqui, segurado especial e a comprovação da atividade rural, BPC LOAS, né? Essa sequência são 6 cursos completaços aí para você, né? Você também siga na sequência sempre. Só pule para o tema específico se você já tiver um cliente e precisa resolver aquela angústia ali, aquela dor. Tá? Para você que não é aluno, você pode escolher o plano mensal ou semestral para ser aí nosso aluno. Mas vamos lá, benefício por incapacidade temporária, auxílio doença. O que é que eu preciso falar com vocês nesse começo de bate-papo aqui? Observações importantíssimas para que você tire não só desse conteúdo, desse curso, mas de todos os nossos cursos. Primeiro, a gente vai iniciar a revisão da matéria do zero. Isso significa que é teoria mesmo. A gente vai pegar a teoria, misturar ela na prática e vocês vão entender isso na prática. A gente vai ter uma visão geral dos direitos do cliente. Quando você tem essa visão geral dos direitos do seu cliente, você tem mais confiança para atuar. E aí você vai poder saber se você vai cobrar apenas no êxito, se você vai ter que cobrar uma consulta, um consultivo, porque não tem perspectiva de êxito. E eu não tenho como saber isso sem conhecer a matéria, sem saber o conteúdo de fato, tá? Então, se você não tem perspectiva, você vai ter que cobrar uma consulta, vai ter que dispensar o caso, porque o caso não tem futuro, você não vai perder tempo. Então, para que você tenha conteúdo para uma entrevista com o seu cliente, ter segurança nas respostas a serem abordadas, eu gosto de frisar isso, porque tem uma galera que quer aprender prática como se a prática fosse dissociada da teoria. Não tem como, gente. Eu preciso que você entenda a teoria para você não fazer merda no requerimento do seu cliente, tá? E aí eu preciso que você entenda direitinho o passo a passo, os fundamentos, como é que funciona, como é que se organiza. Isso vai botar você em outro nível, para que você saiba avaliar qual o melhor caminho, né? Aplicando a teoria no caso concreto. Tá joia? Saiba precificar o serviço, né? Gravamos a aula de precificação, tem dúvida? Volta lá, porque é importante para você assistir, né? E a gente ainda vai ver toda a parte prática de operacionalização de todo tipo de requerimento aqui no PAP concessão. Então não se preocupe, não vai ser só a teoria. A gente vai lançar a teoria para fundamentar, mas depois a gente vai para o meu INSS, para o 135, qual é o passo a passo que você precisa saber, o que é que você precisa observar, né? E nesse curso aqui o nosso foco vai ser antes, durante e depois da perícia, com foco na atuação administrativa, pessoal. Significa que o conteúdo não vai servir para o judicial? Claro que vai, porque a fundamentação é a mesma, tá? Então, vai servir muito e vai ser a base para uma boa ação judicial depois, para você levantar os seus quesitos no judicial e tudo mais. Tá bom? Então, dito isso, não pule, não existe prática sem fundamento teórico. Combinado, pessoal? Combinado? Então, agora o hashtag não pule. Quem está sabendo, está sabendo. Não pule, assista, paciência, tá? Essa sua agonia, né? Diz que o apressado come cru. Você tem que ter paciência, né? Para você aprender direito, entender os fundamentos, aí depois é só ficar atualizando, fica muito mais prático. Então, bora lá. Com a reforma da Previdência, o que é que a gente vai ter aí com a reforma da Previdência? A gente vai ter, né, a mudança de nomenclatura, né? Uma mudança que eu acho que foi pertinente. A gente passou a chamar deixou de ser auxílio doença, porque você pode estar doente, mas não está incapaz para o trabalho. E passou a ser chamado benefício por incapacidade temporária, ou seja, digamos que, sei lá, a pessoa tem uma doença, né? A pessoa tem um problema de coluna, ela tem uma doença ali, tem um problema de coluna, tal, mas aquilo não impede ela de trabalhar.
então não é um auxílio-doença. O benefício entra quando há uma incapacidade. Esse é o primeiro ponto, né? E aqui eu quero que você anote a fundamentação. Esse material, para quem é aluno GPS, tá? Todo o material disponível aqui na plataforma, tá? Para você que não é aluno, tira print. Você precisa ler, tá? A fundamentação na 8213, a fundamentação no regulamento da Previdência Social, que é o RPS, e a fundamentação na IN 128, que é ali do artigo 335 a 347. Como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, a gente só vai usar a IN, as portarias, quando elas trouxerem um detalhe diferente do que tem no regulamento e do que tem no 8213. Então a gente vai priorizar 8213 e 8212. Você que é nosso aluno já sabe que você, sempre que for fazer a sua petição, você vai dar prioridade na sua petição a explicar o que é que você quer que o servidor faça, ao invés de fundamentar, porque a fundamentação ele sabe. E quando for entrar com fundamentação, vai ser a fundamentação específica ali do caso concreto, baseado na IN. Tá joia? Por isso que eu trago aqui para você 8213, regulamento e IN, porque você vai ter um estudo, uma visão geral completa do tema. Bom, quando é que o benefício por incapacidade temporária, o novo famoso BIT, né, é devido? Vamos lá, vamos avançar aqui. Né? Artigo 59 diz o seguinte na 8213, que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nessa lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para exercer a sua atividade habitual, olha só, por mais de 15 dias. Então, o segurado chegou para você no seu escritório, tem menos de 15 dias de incapacidade, não tem direito ao benefício por incapacidade. Não é um cliente que você quer naquele momento. Você vai atender, vai cobrar a consulta dele, porque você sabe, ó, a consulta aqui é X, doutor, eu vim aqui e tal, eu quero saber, será que com esse meu caso aqui eu posso ter direito ou não? Isso é consulta, gente. Se ele já tem um atestado, você pergunta para ele no Zap, você vai ficar incapacitado por quantos dias? 10 dias, doutor. Né? 10 dias não dá direito ao benefício para você. Tá? Você precisa de 15 dias ou mais. 15 dias ou mais de 15 dias, na verdade. E aí ele vai falar, tal, não sei o quê. Então você já sabe que você não vai perder tempo com esse tipo de cliente, tá? Você vai manter o relacionamento com ele, mas não vai perder tempo levando ele para o seu escritório. Se ele quiser ir para o seu escritório e insistir muito, você cobra a consulta, tá? Porque senão você vai ficar 1 hora com ele ali só respondendo dúvida e não vai ganhar nada porque não tem direito a benefício. A carência do auxílio-doença, a regra é 12 meses, salvo se acidentário. Acidente de qualquer natureza ou equiparado. Não importa se foi acidente no trabalho ou acidente em casa. Acidente exime de carência, afasta a carência. Quais são as restrições que a gente tem? Quem é que não pode aí receber? Olha só, parágrafo 1º. Não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral, já portador da doença ou da lesão invocada como causa para benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Então, regra geral já está doente, entrou no sistema doente, começou, fiquei doente, vou ali pagar o INSS. Não vai ter direito ao benefício. Paga e não tem direito. Qual a orientação que a gente dá para os nossos clientes aqui no escritório? Já está doente? Doutor, estou doente. Esse cliente que chega aqui, eu cobro consulta, porque eu já sei que ele está doente. E eu vou ter que fazer uma investigação para ver se eu consigo tirar ele aí dessa doença, mostrar que a incapacidade dele começou quando ele tinha capacidade segurada e tudo mais. A gente vai ver isso para frente. Mas digamos que ele já está doente, oficialmente ele chegou doente no seu escritório, ele quer requerer um BPC deficiente, por exemplo. Você vai fazer o seguinte, você vai orientá-lo a fazer um requerimento de auxílio-doença no INSS, mesmo sem ele ter direito. Para quê? Para que o INSS registre no prontuário dele, nos laudos, no histórico de atendimento dele do cliente no INSS, qual é o nível de incapacidade naquele momento. Então, digamos que em 2020 o cliente chegou para mim, em 2023 o cliente chegou para mim, doutor, eu estou incapaz para o trabalho, mas não pago o INSS. Você vai pagar, paga a primeira, vai lá, faz a incapacidade no INSS. Vai ser negado, viu? Vai, mas qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é, se a sua doença agravar daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente tem um histórico oficial do INSS, não só de laudo do cliente, mostrando que houve uma progressão. Entendeu a dinâmica, pessoal? Então, esse cliente que não vai ter direito, você vai cobrar a consulta dele, falou, olha, a gente tem uma estratégia aqui e tal, né? Você precisa fazer isso, a gente vai lhe orientar, tá? Mas você não vai ter direito ao benefício nesse momento, ok? Ok. Então, esses detalhes fazem muita diferença no escritório. Você vai cuidar desse cliente, vai ser um planejamento previdenciário visando o auxílio-doença, tá?
Tá dando para entender a estratégia? Entendeu a estratégia de ir fazer a perícia mesmo quando a perícia vai ser negada porque o benefício vai ser negado porque não tem qualidade de segurado na época da DI, porque a gente está querendo mostrar que há um agravamento dessa doença e a gente quer que esse agravamento fique registrado lá. Eu vou ter um antes, um durante e um depois registrado no sistema aí do INSS. Tá joia? Gente, a Thaís perguntou, professor, quando o atendimento é online, não muda nada, Thaís. Tudo que eu expliquei aqui se aplica ao atendimento online também, tá joia? Vamos lá, avançando aqui um pouquinho mais, né? Sobre ainda o auxílio-doença, não será devido o auxílio-doença, não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado, tá joia? Né? Regime aberto ou semiaberto pode receber o benefício por incapacidade, não tem problema, tá joia? O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão, ele vai ter o benefício dele suspenso, pessoal. O benefício dele vai ser suspenso, tá joia? E aí, sendo o benefício suspenso, tá? Se a prisão durar mais de 60 dias, o benefício vai ser cessado, tá bom? Então, o benefício vai ser cessado apenas se a prisão durar mais de 60 dias. Se a prisão durar até 60 dias, ele é suspenso. E na hipótese do segurado, pessoal, ser colocado em liberdade antes do prazo de 60 dias, né? O benefício será restabelecido ali a partir da soltura, tá bom? E aqui um detalhe importante, um detalhe muito importante. Isso cada vez mais vai se tornar mais fraco, mas a gente tem que lembrar que até 2019, até 18 de janeiro de 2019, não havia essa previsão. Então, quem teve um benefício concedido lá em 2019, que é o mesmo benefício até hoje, ainda que esteja preso, regime fechado e tal, ele tem direito ao benefício, tá? Lá em 2019 também, né, a gente teve a exclusão do período de carência, de pedágio da carência. Então, assim, em 2019, a gente teve um período ali em 2019 que ou o segurado, depois que perdia a carência, pagava todos os 12 meses para readquirir a carência, ou ele não teria direito ao benefício. Isso ali entre janeiro e junho de 2019 foi assim. E é importante a gente saber isso, saber essas regrinhas detalhadas, porque às vezes você pega um caso e o caso é antigo. Então, como esse caso ele já é antigo, você tem que olhar qual era a lei vigente naquele momento. É o que a gente vai chamar no direito previdenciário de tempus regit actum, né? A lei do tempo rege o ato, ou seja, qual era a lei vigente no momento que ele implementou as condições do benefício? Era a lei X. O artigo X estava vigente e eu tenho que aplicar aquele artigo daquela forma. Mas depois essa lei, essa MP não foi convertida em lei, né? E assim os segurados hoje que perdem a qualidade de segurado voltam a pagam metade da carência, 6 meses tem direito ao auxílio doença, tá? Isso se nos pagamentos anteriores ele já tinha ali mais do que 6 meses de carência pago já colocado ali no sistema, tá bom? Tá dando para entender? Deu para pegar aqui, pessoal? Sempre me dê esse feedback. Ó, professor, tô entendendo, tá dando para acompanhar? Sim, estamos aqui, gente, ó, nada. Mais de 100 pessoas aqui numa aula, num dia de feriado. Tô muito honrado, obrigado aí por você que está assistindo. Você que chegou agora, o tema da aula, auxílio doença, benefício por incapacidade. Você que está assistindo gravado, tem 5 estrelinhas aqui na plataforma, ó. Deixa lá se você estiver gostando, bota lá as 5 estrelinhas. Reabilitação profissional, pessoal. O que é que a gente precisa saber da reabilitação profissional? O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Olha, o INSS ele não tem a obrigação de recolocar o trabalhador no mercado de trabalho, mas ele tem a obrigação de reabilitar o segurado. Na prática, a gente sabe que é difícil, mas na teoria da lei é assim. E o segurado, o seu cliente, ele não pode falar assim, olha, eu não vou fazer a reabilitação, não. Se ele não fizer a reabilitação, ele perde o benefício. Ele tem que fazer a reabilitação. Tá? Então, o benefício a que se refere o caput aqui do artigo 62, né? Ele vai fazer o seguinte, será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez ou benefício por incapacidade temporária.
tá joia? Então ele tem que fazer sim a reabilitação. Ocorre que quando a incapacidade impede para o exercício da atividade habitual, mas não impede para outras atividades. Então, ele não pode mais fazer o que ele fazia antes. Imagine aí, por exemplo, um locutor de rádio que perde a voz. Ele não vai poder mais ser locutor de rádio. Mas ele pode ser empacotador no mercado, ele pode trabalhar serviços braçais, ele pode dar aula de libras, o que for. Ele só não vai poder fazer, dar mais aula, de ser locutor, mas ele vai ter que ser reabilitado. Tá? Agora, a incapacidade parcial, ele está incapaz, parcialmente, ela gera direito ao benefício? Você tem que saber avaliar. Se gera benefício, sim, pode gerar sim, uma vez que há incapacidade para atividade habitual. Então, a incapacidade para atividade habitual, ele vai sim ter direito, ainda que seja parcial, ao benefício, tá? Olha só o que diz aqui a súmula 25 da TNU, da Advocacia Geral da União. Será concedido auxílio-doença ao segurado, considerado temporariamente capaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita a sua reabilitação para outras atividades laborais. Então, toda vez que o cliente, ele chega e ele está incapaz parcialmente, ele pode ter direito aí sim ao benefício, tá? Eu queria muito igualar aqui no ao vivo, gente, a quantidade de likes de gente que está assistindo aqui agora. Então, se você não deixou seu joinha, deixa aí pra gente ter 100 pessoas assistindo, 100 likes aqui na live, isso ajuda demais a gente a divulgar. E se você puder pegar o link da live e compartilhar nos seus grupos de OAB, compartilhar nos seus stories, falar que a aula tá boa, se tiver boa, se a aula for um cocô, mas assim, ou vocês são masoquistas ou a aula é boa, porque tem mais de 100 pessoas aqui o tempo inteiro, então eu tô achando que vocês estão gostando, viu? Mas vamos lá, reabilitação profissional, deu para entender, Parcial, pode ter uma incapacidade parcial? Pode, então é possível tanto a incapacidade temporária parcial ou total para o trabalho habitual, como a incapacidade permanente parcial ou total, e ambas elas geram direito a benefício no INSS, a gente tem que saber avaliar. Quem avalia isso é o médico através de relatório, tá, pessoal? Relatório médico que vai dizer, não é eu, Salomão, eu não tenho capacidade técnica para dizer que o meu cliente está incapaz ou não. Com base nas análises, nos laudos, nas perguntas que a gente faz para o cliente, aí sim, tá joia? Então, agora, em ambas as situações, incapacidade permanente, completa, parcial ou total, precisa de 15 dias de duração dessa incapacidade, pelo menos 15 dias, menos do que isso não vai gerar direito. Então, olha só aqui comigo no slide, a incapacidade ela pode ser total ou parcial, temporário ou permanente, com duração indefinida, O impedimento pode ser apenas para uma atividade, ou seja, uniprofissional, ou o impedimento para mais de uma atividade, multiprofissional, tá? E o impedimento ainda pode ser para qualquer atividade. Quando a gente cai nesse último tópico aqui, a gente entra na aposentadoria por invalidez, tá joia? Então precisa de todos esses detalhes, olha o tanto de coisa que a gente precisa saber, e você quer atender o seu cliente sem cobrar consulta, é muito detalhe, são muitas regrinhas, não é difícil, mas são muitas regrinhas que você precisa ficar atento. Volto a bater na tecla, em todo caso, gente, a gente precisa de benefício por incapacidade que dure pelo menos 15 dias ou mais de 15 dias, tá? Sempre mais do que 15 dias, tá joia, gente? Sempre mais do que 15 dias. Se não for mais do que 15 dias, não adianta, não terá jeito, a gente não vai conseguir aí a concessão. Agora a gente vai falar um pouquinho da doença pré-existente. Quando o segurado ele já é portador, daquela doença, quando ele entra na Previdência Social, é o que está aqui no parágrafo 1º, não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral já portador da doença ou da lesão, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento. Já expliquei para vocês que nesses casos, tá, a gente vai orientar o cliente para que ele faça perícia, mesmo que a gente saiba que ele não vai ter direito, porque ele já era doente, já era incapaz quando começou a pagar. Porém, isso vai dar para nós uma linha temporal aí, que demonstra caso haja uma progressão ao longo do tempo. A súmula 53 da TNU é muito explícita, ela diz que não há direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao reingresso do segurado no regime geral, tá? Então tem que ter uma incapacidade sim, de fato, tá bom?
E agora, como é que a gente vai, dentro desse contexto de auxílio-doença, de benefício por incapacidade, a gente vai entender o período de graça, aquele período em que o segurado não está pagando, mas tem direito aos benefícios. Artigo 15 aqui, da 823, tá? Mantém a qualidade de segurado independente de contribuições sem limite de prazo quem está em gozo de benefício, exceto auxílio-acidente, tá? Então aqui, ó, mas e se o segurado para de contribuir, pessoal, ele parou de contribuir, olha só essa questão, em decorrência da sua incapacidade, ele perde a qualidade de segurado? Pô, o cara estava incapaz, não conseguia mais trabalhar, parou de contribuir porque não conseguia mais trabalhar. Ele perde a qualidade de segurado, né? Ele perde direito de receber o benefício? Gente, a resposta é não ou depende, mas na verdade é não. E depende do não. Como assim, professor? É que o fato gerador do benefício por incapacidade é o início da incapacidade, a chamada DII, em data de início da incapacidade. Então, digamos que Roberto ficou incapaz para o trabalho em março de 2020. E até hoje ele não conseguiu, não pediu benefício, não sabia que tinha direito. Tem muita gente, né, que não tinha, tá? Esse conhecimento, não sabe que tem direito ou não. Roberto te procura agora, não está pagando o INSS tem 2 anos, já perdeu qualidade de segurado. Mas na hora que você vê os laudos de Roberto, você vê que a incapacidade dele começou lá em 2020, quando ele ainda tinha qualidade de segurado. Então, nessa circunstância, mesmo o segurado tendo perdido a qualidade, é possível que ele tenha direito ao benefício por incapacidade. Por isso que tem que ser uma análise. Olha que interessante. Muitos colegas dispensam esse cliente por achar que ele não vai ter direito. Só que, na verdade, o que dá direito a ele é a data do início da incapacidade vinculada a um período em que ele mantém a qualidade de segurado, entende? Então, é muito importante você olhar se quando a data do início da incapacidade, se quando ela começou, se ele mantinha a qualidade de segurado ou não. Então, se essa data ocorreu quando ele ainda mantinha a qualidade de segurado, o benefício decorrente dessa incapacidade sempre retroagirá, sempre voltará no tempo para a data do início da incapacidade. Como já passaram 30 dias, ele não vai receber atrasados, mas ele vai receber daqui para frente. E muito colega, principalmente quem está começando e até quem já está há mais tempo, não vê esta possibilidade. Tá joia? Então, bora lá. Súmula 26, né? A AGU vai da TNU, trazendo aqui para vocês. Quero mandar um abraço aqui para o tiozão aqui, nosso querido Roberto da CPP que está aqui. Ronaldo, que está aqui. Né, Ronaldo? Falei de Roberto aqui e troquei seu nome. Súmula 26. Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante. Olha que súmula linda, maravilhosa. Preciso usar isso aqui no INSS? No INSS não. Isso aqui você vai fundamentar para recurso, tá? Se você quiser, ou para uma ação judicial. Tá? Ronaldo é queridíssimo aqui, sócio fundador da comunidade Previdência na Prática, está sempre aqui com a gente. Né? Data do início do benefício, a famosa DIB, data do início de benefício, artigo 60 da 8213, vai dizer o seguinte: o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade. Ou seja, empregado, sempre começa o benefício no 16º dia. Os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, tá? Os 15 primeiros dias quem paga é a empresa. Se o segurado demorar mais de 30 dias para fazer o requerimento, ele vai receber a partir a partir da data de entrada do requerimento, tá? O empregado tem essa dinâmica diferente. Os 15 primeiros dias quem paga é a empresa. Os demais segurados, se pedirem até 30 dias, recebe do primeiro dia de incapacidade, tá bom? É assim que funciona. E durante os primeiros 15 dias, quem vai pagar é a empresa, isso aí a gente já sabe. Então, assim, a data do início de benefício para o empregado será sempre no 16º dia, tá? E ele tem que pedir até o 30º dia de incapacidade. Passou do 30º dia para o empregado ou não, ou de outras qualidades de segurado, vai receber da data de entrada do requerimento, tá? Aqui um ponto importante aqui, que a Gilda fala, quem define a DII é o perito. O fato de ter laudo já significa que tem a incapacidade. Nesse caso, de quando você tem a incapacidade estabelecida, né, você tem um laudo. O perito vai definir, mas vai definir com base naquele laudo. Então, se você tem um perito particular, ou até o próprio perito do INSS, ele identifica, fala, não, ele está pedindo hoje, mas a incapacidade começou em 2020. Quem vai definir é o perito, de fato.
mas com base no laudo, com base no parecer técnico de um médico que fez ali aquela análise. Tá? Um detalhe importante, pessoal, a empresa que faz o requerimento do segurado empregado, tá? No caso de incapacidade. Se a empresa não fizer, nada impede que o segurado sozinho vá lá e faça o requerimento, tá bom? E um ponto importante para a gente caminhar para o finalzinho dessa nossa aula de hoje, a gente vai continuar o curso de benefício por incapacidade, então se você está assistindo ao vivo, terça-feira que vem a gente volta aqui com esse conteúdo para você, tá bom? Mas agora um tema aqui relevantíssimo. Tudo aqui é importante, mas esse aqui, ó, DIB maior que a DCB do benefício. Isso ocorre, pessoal, quando a perícia entende que houve a incapacidade, mas o segurado se recuperou antes de fazer o pedido de benefício por incapacidade. Então, muita gente diz, o que é DIB maior que DCB? Como assim? Data do início do benefício maior que a data de cessação. Se você ainda não entendeu isso, você vai entender isso aqui agora, tá? Então, imagine aqui Xuxa, quebrou o braço. E ela quebrou o braço, anota aí. Lá em março de 2022. Eu vou botar no slide aqui para ficar fácil você visualizar. Março de 22. Tá, ok? Dia 15. Mas não pediu o auxílio doença, que é o B31, ao INSS por falta de informações sobre o seu direito. Ok? Em 11 de fevereiro de 23, né, ela requer o benefício que constata que houve incapacidade, mas houve incapacidade de 15 de março de 22 até 15 de novembro de 22, sendo 15 de novembro de 22 a data da DCB, data de cessação do benefício. Como passou, gente, mais de 30 dias, Xuxa só terá direito, Xuxinha, mãe de Sasha, só terá direito a partir da DE, tá? Ou seja, a sua DI, data de início, né, será 11 de fevereiro de 23. Na verdade, data de aqui não é DI, tá? Aqui é, deixa eu corrigir aqui para não ir no material. Aqui é DIB. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Bora lá. Aqui é DIB. Então, a DIB dela, a data de início do benefício, da DIB, será 11 de fevereiro de 23, data em que ela já se encontra plenamente recuperada, ou seja, ela demorou, camarão que dorme na praia, a onda leva, ela demorou demais de fazer o requerimento, camarão que dorme na praia, a onda leva. Se ela ainda tivesse incapaz, o benefício seria concedido, mas ela já se recuperou. Então é por isso que dá esse DIB maior que a DCB. A data do início do benefício, que foi quando ela pediu, superior a 30 dias, né? É maior do que a data de cessação do benefício. E a data de cessação do benefício, nesse caso aqui, tá? É dia 15 de novembro de 22. Então, por terem passado mais de 30 dias, não receberá os atrasados e também não terá direito a benefício, pois o benefício cessaria em 15 de novembro de 2022, tá? Dando DIB maior que DCB do benefício. Então agora você entendeu finalmente aí o que é DIB maior que DCB, DIB maior que DCB, tá? Então, voltando agora num tema que é aquele tema que a gente falou, garantindo a concessão após a perda da qualidade de segurado, só para fechar, né? O artigo 186, parágrafo 4º, diz que se o fato gerador ocorrer durante os prazos fixados para a manutenção da qualidade de segurado e de todos os demais requisitos estiverem atendidos, o benefício poderá ser concedido mesmo que o requerimento tenha sido realizado após a perda da qualidade de segurado. Então isso aqui é muito relevante porque volta naquele tema. Mesmo o segurado sem qualidade pode ter direito ao auxílio doença, ao benefício por incapacidade, você não percebe isso e dispensa esse cliente. Então, muita atenção. Por quê? Porque esse cliente pode ter direito desde que na data do início da incapacidade ele estivesse segurado e essa incapacidade perdure desde aquele momento até os dias atuais. Aí o perito vai conceder o benefício, sim, para o seu cliente. Então, o que define aí a análise do segurado, a análise nesse caso, é a análise da qualidade na DI. Então, imagine lá, outro exemplo aqui, agora Angélica, antes foi Xuxa, agora foi Angélica, eu espero que você esteja aí pegando as referências. Imagine que a Angélica ficou incapaz para o trabalho em 22 de junho, né? Em junho de 22, e sua qualidade de segurado em período de graça se encerrou em setembro de 22, tá joia? Sem recursos, ela busca auxílio do advogado. Nesse caso, é possível garantir o B31 para ela? Será que é? Será que não é?
Dá uma pausa, você que está assistindo gravado, que está no ao vivo não vai ter chance, eu já vou explicar. Mas você que está no gravado, pense aí com base naquilo que a gente explicou, se essa pessoa terá direito ou não. E a resposta é sim, desde que a incapacidade dela ainda permaneça. Tá? Isso porque a perícia vai levar em consideração que na DI a segurada possuía a qualidade de segurada. E se tivesse requerido aquela época, pessoal, tá? E estivesse incapaz até os dias atuais, o benefício seria mantido, assim como sua qualidade de segurado. Lembra que o benefício, com exceção do auxílio acidente, a concessão de um benefício previdenciário faz a extensão, a prorrogação do benefício do período de graça, a extensão do período de graça, a extensão da qualidade de segurado enquanto o benefício estiver ativo. Então é muito importante, gente, sempre a gente ter os laudos novos, sim, mas sempre também ter os laudos antigos. Por isso que eu faço aquela estratégia de que o cliente chegou, mesmo que ele não tenha direito, começou a pagar depois, faz perícia para registrar perícia, tá? Para registrar oficialmente. Então, assim, o médico não vai adivinhar que o segurado ele teve aquela DI lá atrás se você só mandar laudos novos, laudos de até 30 dias. Então é importante sim você ter laudos antigos e laudos novos e construir essa pasta aí do cliente, tá? A Carla pergunta, professor, para judicializar o benefício por incapacidade é necessário indicar a DI? É importante, vai fazer parte aí da sua estratégia, tá? Da sua estratégia, da sua construção aí, da sua ação. Então, eu acho importante você indicar a sua DI, né? Com base nos laudos, na perícia que você fez, com os exames que seu cliente tem. Quem vai concordar ou não é o perito. E aí, a quesitação, a gente vai ver aula de quesitação mais na frente, e aí a gente vai entender melhor esse assunto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para quem esteve ao vivo, foi 3 em 1. Né? A gente falou dos fundamentos, a gente falou de precificação e a gente falou da introdução de auxílio doença, benefício por incapacidade. Essas aulas serão editadas, vão subir na plataforma para quem estiver assistindo ao vivo e aí em até 72 horas vão estar disponíveis dentro da nossa área de aluno. Se você não é aluno ainda e quer ser aluno, os links estão na descrição. Se gostou das nossas aulas, gostou da nossa dinâmica, vai ser um prazer servir você. E fique esperto, em março tem nova turma da comunidade Previdência na Prática, tá? Então quem não entrou na última e quer entrar na próxima, você ganhar mais de 10 mil reais com segurança todos os meses, né? Com prática previdenciária, o pique é esse aqui. Se der para você, se você gostou desse conteúdo, é isso. Semana que vem não é feriado, mas 11 horas a gente estará ao vivo com a continuação dessa aula. Eu vejo vocês semana que vem às 11. Não quer perder nenhuma das aulas ao vivo? Na minha bio ou aqui na descrição no YouTube tem um link, vai lá, deixa seu e-mail, a gente notifica você por e-mail, tá joia? Essa aula vai ficar salva por algum tempo no YouTube. Quem chegou no Instagram ou chegou depois, vá para o YouTube que você vai conseguir assistir no YouTube, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Assistam no YouTube.